porque um dos líderes da oposição na Venezuela, Tarek William, foi preso nesta quarta-feira por supostas ameaças incitando o assassinato de Nicolás Maduro. O funcionário da ditadura afirmou que as ameaças foram públicas e notórias, uma vez que teriam sido feitas por telefone e em redes sociais. Há 4 meses das eleições recém-convocadas, a oposição ainda não sabe quem será o candidato a disputar a presidência contra Nicolás Maduro. Vou começar essa com o Roberto Mota. Mota, como avalia todo esse processo que envolve as eleições na Venezuela? Vai ser uma eleição fácil, né? Não tem oposição. Pois é, o Maduro é o protótipo de todo ditador latino-americano. Se você criasse um personagem para uma comédia, não temos que colocar alguém aqui no papel de ditador, você selecionaria alguém parecido com Maduro. Só que a situação da Venezuela não tem graça nenhuma. O mundo já conheceu outros ditadores, a lista é longa, tem o maluco lá da Alemanha, tem o Mussolini, tem Stalin, tem Mao, tem Pol Pot. Vários desses ditadores mataram milhões de pessoas porque não foram confrontados, porque faltou coragem aos estadistas das democracias ocidentais, porque eles achavam que podiam contemporizar, né? Teve um primeiro-ministro da Grã-Bretanha que teve um encontro lá com o maluco da Alemanha e voltou dizendo, olha, ele assinou aqui um bilhetinho, desceu do avião mostrando um pedacinho de papel, ele assinou um bilhetinho dizendo que não vai invadir ninguém, não. E aí logo depois aconteceu a Segunda Guerra Mundial. É mais ou menos o mesmo cenário que a gente vê hoje em relação a Maduro. Ele vai testando os limites. Ele faz uma coisa aqui, ninguém reclama. Ele faz outra ali, ninguém reclama. À medida que ele avança, ele só encontra ou covardia ou cumplicidade. E aí ele vai ficando mais ousado. Agora, podem ter certeza, em algum momento, essa fatura vai chegar para a gente pagar. Você, Cristiano Beraldo, quais são as projeções? Será uma eleição muito disputada, hein? Um candidato. Eleição? Que eleição, né? Isso é uma grande mentira e mostra, inclusive, o desprezo de Nicolás Maduro em relação ao restabelecimento das relações com os Estados Unidos. Havia ali um jogo estabelecido para que Maduro pudesse ter um fluxo de comércio, sobretudo de petróleo e derivados, com os Estados Unidos, que dependia de uma eleição livre. E ele, então, simplesmente fez tudo o contrário, apesar de ter apertado a mão dos representantes do governo norte-americano, ter se comprometido a realizar as eleições, e desde então ele fez o comércio, porque os Estados Unidos, né, o presidente Biden estava interessado nisso, mas foi contra tudo aquilo que disse que faria. E a gente está vendo o resultado. O Maduro é um ditador sanguinário, assassino, tem sangue nas mãos, é procurado internacional por tráfico de drogas, é uma pessoa que não tem a menor condição de estar à frente de um país como a Venezuela, que tem uma reserva de petróleo gigantesca e representa um risco real a nós brasileiros e a toda a região. Não subestimem a gravidade dessa situação, porque Nicolás Maduro faz acordos quais forem necessários com Rússia, com Irã, Coreia do Norte, China e quem mais estiver ali para ajudar o seu esquema de roubo, porque ele não tem nenhum interesse no bem da Venezuela e do povo venezuelano. Ele está ali para roubar, não há outra justificativa. E exercer seu desejo maluco, insano de poder. É só isso, não tem mais nada além disso. Eu, que sou de uma posição bastante mais dura e radical, se visse no Brasil uma liderança regional, o Brasil já teria feito os esforços necessários para que pusessem Nicolás Maduro para correr. É um absurdo que passemos a mão na cabeça, nós passemos como país a mão na cabeça de alguém como Nicolás Maduro. É um absurdo receber esse ditador sanguinário, traficante de drogas, com tapete vermelho no Brasil, no Palácio do Planalto. Isso sim é uma invasão que merece ser condenada. Isso sim deveria causar processo no Supremo Tribunal Federal. Isso sim é inaceitável. Esse tipo de gente que deveria ser proibida de entrar no Palácio do Planalto. Mas não. Para ele, tapete vermelho. E para nós, vergonha internacional.
Agora, Zé Maria, tem gente que olha para o processo eleitoral da Venezuela e entende que trata-se de um processo legítimo, que as eleições vão transcorrer de uma maneira decente, ordeira, respeitando os preceitos da legislação. Mas as sinalizações apontam para outra coisa, né? São eleições de mentirinha. Não, de mentirinha. Sem opositores, como assim? Legitimar um processo assim é um crime, né? A Constituição brasileira, ela diz que o Brasil tem que respeitar a autodeterminação dos povos e não intervenção. Mas ninguém defende que o Brasil faça uma intervenção na Venezuela e mude o regime. Não é isso. Agora, lustrar a imagem de um ditador que tem na sua história um monte de vítimas, né? Isso aí é também contra a Constituição. Só fazer um parênteses aqui. O Brasil está sendo humilhado pela Venezuela, que disse que usaria o Brasil como acesso à Guiana, para ela sim invadir a Guiana. Nós somos feitos de bobos e aceitamos esse papel. Não aceitou porque imediatamente respondeu que não aceitaria, mandou tropas para lá. Essa fronteira está fortemente agora defendida, demorou a chegar lá porque os carros de combate eram pesados demais, enfim, e uma região onde é difícil de entrar, mas o Brasil reagiu. Mas não basta defender o território, é preciso não lustrar a imagem do ditador Nicolás Maduro. Logo no início do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele cortou relações com a Venezuela, fechou a representação lá e ficou 4 anos fechada, né? Agora, no governo Lula, foi preciso reabrir, fazer reformas, tirar algumas que já estavam invadidas, inclusive, né? Houve toda uma ação para criar o escritório de negócios e depois a embaixada. Então, houve um reator. E mais do que isso, o Bolsonaro, ele aceitou o Guaidó como o novo presidente da Venezuela, um dos países que aceitaram o Guaidó como presidente, que acabou dando em nada. Mas no início do governo Bolsonaro eu conversei muito sobre Venezuela. E naquela época, né, generais, inclusive o vice-presidente Hamilton Mourão, que já trabalhou lá na Venezuela, já foi adido na Venezuela, conhece, e ele falava que o regime estava no final, estava já para cair e tal. E todos tinham informação de que era um regime em decadência. De repente, recebeu apoio externo, né? E tem milícias lá, tem milícias que são pagas, que são contratadas, e acabou que o regime se fechou ao ponto de ter até dificuldade de receber informações ali sobre o governo e sobre articulações do governo. Então, uma sobrevida inesperada e ninguém sabe exatamente até onde vai esse regime. Claro, eu nem vou falar de eleição, isso não é eleição. E mesmo se fosse uma eleição, né? A democracia não é só a eleição, é a eleição também, mas pressupõe a alternância de governo, que lá não tem, pressupõe liberdade de opinião e expressão, que lá não tem, enfim, lá não é democracia. E eu não vejo, e com todos que eu converso, que lidam ali, não vê uma saída para a Venezuela. Não vê. Fazer o quê? Invadir a Venezuela? Não. Estados Unidos fazer isso? Não. Brasil não. Então, é um regime que era para ser extinto e continua aí e vai continuar por mais tempo. Nem comento esse negócio de eleição. Não é eleição. Eleição não é assim. E mesmo se houvesse eleição, não seria democracia. Agora, Mota, tem muita gente que está de fora do processo, que assim, nós fazemos um programa de televisão e tratamos de vários assuntos. Quem nos acompanha talvez não saiba exatamente o que acontece lá na Venezuela ou quais serão os processos que poderão permitir a saída desse modelo, desse ditador, de Nicolás Maduro. O que é preciso acontecer para haver uma mudança na Venezuela? Quando a gente olha para a história, Caniato, na maior parte dos casos, personagens como Maduro só saem de cena com o uso da força. São poucos aqueles que voluntariamente chegam à condição de que agora não, a Venezuela já está madura para a democracia, né? Olha o trocadilho, desculpe, foi involuntário.
Agora vamos fazer eleições de verdade. Eu só vou lembrar um caso que é o meu favorito, que eu falo toda hora aqui, né? Que é o de Getúlio Vargas, que chegou ao poder através de um golpe em 1930, prometendo limpar a política brasileira, e quando o Brasil tiver certinho, eu saio do poder e deixo o Brasil, né, de volta à normalidade. O Getúlio ficou no poder até 1900, teve um intervalo, que ele ficou de 1930 a 45, depois entrou Eurico Gaspar Dutra, depois ele voltou em 51, ficou até 54, se eu não me engano, né? E Getúlio lançou as bases de muita coisa que hoje a gente ainda vive. Então, abdicar voluntariamente do poder, depois de você ter sido ditador, e aí vamos ser justos aqui também, não há comparação entre as coisas que Maduro e Chávez fizeram na Venezuela e o que Getúlio fez aqui, apesar dele ter sido um ditador, né? O saldo de Hugo Chávez e de Maduro é 100% ruim, mal. Eles pegaram um país que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo e jogaram na miséria. Eles tratam aquilo ali como se fosse o seu feudo. Então, quando a gente olha, eu citei o exemplo aqui de vários ditadores. Eles têm uma história muito parecida, né? E nenhum deles, né, tirando os ditadores da Rússia, porque ali foi um se sucedendo ao outro, né? Até o momento em que, da União Soviética, desculpe, até o momento em que a própria União Soviética colapsou. No caso da China, esse colapso não aconteceu ainda, eles estão se sucedendo, mas no caso da Itália, no caso da Alemanha, né, em vários outros países, nenhum desses caras saiu na base do amor, do convencimento. E aí eu fico pensando, o que mudou na humanidade? A gente ouve discursos tão entusiasmados sobre Estado de Direito, sobre direitos humanos, né? Especialmente o pessoal mais progressista. E aí, quando a gente encontra uma situação como essa da Venezuela, a gente vê que é puro cinismo. Eles não acreditam naquilo ali. Porque se acreditassem, já teria havido uma mobilização internacional para fazer alguma coisa, para dar a Maduro um sinal de que o tempo dele acabou.